Eu estava pensando no táxi antes de chegar aqui, é a questão desse projeto de lei do fim da saidinha do preso. E eu estava vindo para cá e o que eu ouvi de barbeiragem com relação a esse tema da saidinha não está no gibi. Eu ouvi muita barbeiragem sobre esse negócio da saidinha. A saidinha é uma coisa que existe na lei de execução penal e que foi albergada pela Constituição brasileira para ressocialização do preso, etc. e tal. Aí eu vi um deputado, e eu não vou dizer o nome que eu gosto muito dele, que é um deputado de direita, ele tem boas intenções, mas também é meio inútil na questão do tico e do teco. Ele falava assim, esse benefício trazido pelo socialismo fabiano de FHC, falava, porra, a pessoa consegue concatenar uma frase difícil para falar uma merda fácil. E a lei de execução penal não foi feita pelo FHC. A lei de execução federal ela foi sancionada pelo presidente general João Batista Figueiredo. E eu acho que o ministro da Justiça era o Ibrahim Abiakel, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que é do Abiakel e do Figueiredo. Se não for do Abiakel e do Figueiredo, deve ser o Delfim Neto com o Figueiredo, mas acho que é do Abiakel. De maneira que não tem nada a ver com o socialismo fabiano, não tem nada a ver com... Agora, a Constituição, ela é uma coxa de fantasias desencontrantes que se inviabiliza por si só. Mas o fato, meus senhores e minhas senhoras e senhoritas, é que, uma vez que a Constituição, ela incorporou esse ideal da ressocialização da lei de execução penal, que é do regime militar e não do Fernando Henrique, e a Constituição também não é do Fernando Henrique. Tá? Vamos deixar claro, ela é da época do Sarney, naquele Congresso, naquela Constituinte, que na época da eleição do Congresso também foi eleita a Assembleia Nacional Constituinte, que foi uma das coisas mais bizarras da história do Brasil. Ninguém tinha compromisso com nada e todo mundo quis ter compromisso com tudo e fizeram este monstrengo que chama Constituição de 88. Existia um projeto de notáveis juristas, porque nessa época o Brasil ainda tinha notáveis juristas, mas o pessoal achou por bem ignorar os grandes mestres do direito e fazer um documento puramente político, sem saber que, dali a algumas décadas, que é o que está acontecendo hoje, é o Supremo que manda no Brasil. Porque quando o político se mete a fazer o documento que é mãe do ordenamento jurídico, ele vai fazer coisa errada, e como a Constituição é o grande escudo e a grande espada ao mesmo tempo do Supremo, se não é bem feita, você dá um cheque em branco para ministros do Supremo, e foi isso que aconteceu com a Constituição. De maneira que esta questão da saidinha, ela não vai passar pelo crivo da constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê? Porque, da mesma maneira que a progressão do regime de pena, quando ela foi vetada na lei dos crimes hediondos, essa vedação da progressão do regime, o que é a progressão? Você entra no fechado, vai para o semiaberto e vai para o aberto. O que é aberto, semiaberto e fechado? A lei de execução penal do Figueiredo, ela criou essas 3 etapas para reinserir o preso na sociedade. Porque se você lê a lei de execução penal, você fala, entra o Barrabás no sistema carcerário e sai Jesus Cristo. Mas o que a gente vê hoje é que entra Jesus Cristo e sai Barrabás. E como tudo no Brasil, é esculhambado. Bom, o Brasil faz uma lei bonita, os governos não atendem à lei. Porque o Brasil não tem penitenciária suficiente, cadeia suficiente, porque penitenciária é para o preso definitivo, a cadeia é para o preso provisório, não tem instituições industriais ou agrícolas para o semiaberto, e também não tem casas de albergado para o sistema aberto. Então não tem. Então a gente tem uma lei que manda ter, mas o fato é que o Brasil não tem presídio suficiente, cadeia suficiente, não tem as colônias agrícolas, industriais, também não tem casa de albergado. Aí o que acontece? Já no presídio, o preso ele tem o direito de trabalhar e de estudar. Então o presídio no Brasil, pela lei de execução penal, ele tem que ter oficinas de trabalho, ele tem que ter biblioteca e tem que ter sala de aula. Aí a gente não tem nem presídio, não tem nem cela. Então o preso ele entra nas bibocas, onde dá, quando dá, dentro da lotação que tem. E a averiguação da boa conduta, a averiguação da sociabilidade, da ressocialização, se dá através do trabalho e do estudo. E tem mais, quando o preso ele entra no sistema penitenciário,
tem que ter um estudo para fazer o perfil criminal do preso. Porque ele não pode ficar preso junto com quem é mais perigoso. Os presos eles têm que ser divididos e mandados para conviver com pessoas. Eu não posso... porque hoje no Brasil é assim. Você cometeu um crime, você xingou Alexandre de Moraes, você vai para a mesma cela que o cara que é narcotraficante e estuprador de criança. Porque não tem prisão no Brasil, não tem presídio. Aí você já impossibilita a ressocialização daí. Aí você não tem onde trabalhar, não tem onde estudar, não tem o que ler. Mas como a lei, ela fala do tempo, fez 1/6 da pena, o cara tem bom comportamento, ele tem direito a saidinha tal e tal. Como é o dever do Estado providenciar essa separação do criminoso condenado de acordo com o seu perfil criminal, o Estado não faz. E mesmo se fizesse, não tem onde pôr. E mesmo se tivesse, e se assim colocasse, o cara não tem onde trabalhar, não tem o que ler, não tem onde estudar. É como se, pensa o seguinte, tem uma lei que diz, você entra na faculdade, daqui 5 anos você se forma. Aí a faculdade tem que dar prova, ela tem que dar trabalho, ela tem que dar as aulas das disciplinas. Aí a gente chega na faculdade, a faculdade não tem professor, a faculdade não tem aula e não tem prova. Aí passou o ano, ela já me dá o diploma. É isso que acontece com a execução penal brasileira, com a execução criminal. Tem que construir cadeia? Tem que construir cadeia. Tem que construir presídio? Tem que construir presídio. Constrói tanta merda. Constrói porto em Cuba. Constrói merda na Venezuela, quer construir merda na Argentina. Por que não constrói presídio? Construir presídios não é a solução. Então a solução é o quê? Deixar solto? Se você quer ter uma política de ressocialização que funcione, tem que ter trabalho no presídio, tem que ter escola, tem que ter biblioteca. E tem que ter lugar para separar o preso pelo nível da periculosidade, que a lei é boa, a lei de execução penal. Só que não tem como ela ser executada. Tem que construir escola. Constrói escola também. Quantas escolas não dá para construir? Porque a semana passada eu vi na Globo e na Folha, assim, tava todo mundo indignado. O Brasil tem mais igrejas do que escolas e hospitais. Tá, pega aí. O Brasil tem mais igreja que escolas e hospitais. Aí a Globo tira sarro, aí a Folha tira sarro. Tem mais igreja que escola e hospital, que absurdo, que absurdo. Aí você vai pro hospital. Vai lá pro SUS. Viva o SUS, viva o SUS. O povo que grita viva o SUS vai no Sírio, né? Aí vai lá pro SUS. Você é atendido? Você consegue fazer um exame? Você consegue fazer uma cirurgia? Eu vou falar para vocês, depois da pandemia, tudo tá um pandemônio. Plano de saúde mesmo. Eu pago do meu bolso, todo santo mês, o melhor plano de saúde do mercado. Que era, né? Eu não sei se é mais, que é o Omint. Caro pra cachorro. Caro. Pensa num plano caro, é o Omint. Eu pago. Sempre paguei. Eu moro sozinho faz 20 anos. Eu tenho medo de morrer o corpo ter que ser achado pela empregada. Algum crepe eu vou no hospital, tem que ter plano de saúde bom. Mas eu tô tentando marcar uma cirurgia, eu vou fazer igual o Bolsonaro fez numa live outra vez. Sabe quando o Bolsonaro mostrou o negócio da facada? Eu tô com um abscesso, que eu preciso fazer uma cirurgia aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem um curativo, tá? Eu estou com um abscesso aqui. Ó, fazendo igual o Bolsonaro. Já tá tudo certo, exame feito, há quase um mês tentando marcar uma cirurgia, pagando um plano que supostamente cobre tudo, mas não me deu a resposta até hoje. Esse é o Omint, que era o melhor plano, agora pra mim é uma bosta. Eu tô com um abscesso, isso aqui tá aberto, pode infeccionar, a bactéria entra e sai, ou seja, é uma maravilha. Aí você tem que gastar com enfermeiro para fazer curativo. Isso o plano não cobre. Você tem que limpar. Isso o plano não cobre. Então, no Brasil a gente paga... Então, se nem pagando aquele que é considerado, que para mim não é mais, o melhor plano de saúde, a gente consegue ter uma saúde boa, vai no hospital público e grita viva o SUS. Então o brasileiro vai para o hospital, é uma merda. Contrata plano de saúde, é uma merda. Vai para a escola, não aprende nada. Tem que ir para a igreja. Então como é que você vai ficar tirando sarro que o Brasil tem mais igreja que hospital e escola? Se o brasileiro não tiver fé, ele vai fazer o quê? Se matar? Tem que abrir mais igreja no Brasil. Vai fazer escola para quê? Porque no Brasil hoje a criançada vai para a escola pública, entra mais burra do que entrou. Aí você olha esse Enem. Você tem que desaprender as coisas para passar no Enem. Aí você vai no hospital, não viva o SUS. Você vai no Viva o SUS? Que nem a minha secretária está tentando marcar uma cirurgia faz 2 meses. E ela está sangrando. A coitada está usando fralda, Mafê.